Eu estou recebendo hoje, de volta, com o meu primeiro Papo Franco, depois das eleições, o ex-senador Eduardo Siqueira Campos, ex-deputado federal, mas principalmente o primeiro prefeito eleito de Palmas. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo aqui ao Papo Franco. Boa tarde, Robertíssima. Boa tarde aos nossos telespectadores, aqueles que serão leitores. Enfim, boa tarde ao povo de Palmas e ao povo do Tocantins. Eu estou fazendo aqui uma provocação, nós não estamos em campanha nem em pré-campanha. Mas vocês sabem que corre aí, nos bastidores da política, diversos nomes. Ah, vai ser a fulana, vai ser o... Quem é o candidato da prefeita, quem é o candidato do governador, a prefeitura de Palmas, né? Que essa disputa veio aí o ano que vem. Mas o Eduardo começou a fazer uma discussão diferente. Quem tem os melhores projetos para Palmas? Quem conhece a história de Palmas? Para onde vai Palmas? E isso acabou levantando o nome dele como um possível pré-candidato lá na frente à prefeitura de Palmas. Eduardo, você ainda está disposto a mexer com política? Eu estou disposto a mexer com o povo. Eu estou disposto a mexer com projeto. Eu estou disposto a mexer com sonhos. Roberta, quando eu vou visitar José Wilson Siqueira Campos, eu percebo que a única coisa que o mantém vivo é a capacidade de sonhar. Então, com certeza, eu estou sim bastante motivado para mexer com política, para mexer com projeto, para mexer com o povo. Olha, eu própria sou muito crítica e fui crítica da renúncia do então governador Siqueira Campos. E na época eu fiz uma interpretação, o Eduardo sabe que quando eu preciso criticar, quando aquilo está me incomodando, eu falo. Eu fiz uma afirmação de que o Eduardo tinha encerrado a carreira do pai com antecedência, porque na época ele desejava ser candidato a governador, acabou que o vice renunciou primeiro, o governador renunciou depois, e o Eduardo terminou não sendo candidato. Eu quero que você me conte, e conte aqui para o nosso telespectador, o que aconteceu ali. Você traiu seu pai? Ou alguém te deu uma rasteira? O que aconteceu naquela situação? Bom, na verdade, Roberta, eu acho que tanto eu quanto meu pai pautamos a nossa vida pública tendo sempre o interesse do Tocantins à frente. Meu pai me chama e fala: meu filho, eu estou muito cansado. E se eu posso ser reeleito, você pode ser reeleito. É simples. Eu renuncio, você, lógico, não tinha mandato, nada o impediria, e você assume a sua candidatura. Quem vai vir para cá tem que cumprir este compromisso. E eu saí para lá fazendo meus planos, meus projetos, e saí dali iludido, realmente pensando que eu poderia, porque a Constituição, Roberta, ela foi modificada e criou-se a reeleição, possibilitando ao ocupante do cargo a renúncia, mas mesmo quando ele tem direito à reeleição, os seus parentes ficam inelegíveis. Mas nós descobrimos isso de uma forma muito amarga, porque estava certo na cabeça do governador Siqueira Campos que se ele tinha direito à reeleição, por que eu não teria? É até um absurdo, porque aí ser parente fica sendo um castigo. E aí nós recebemos um parecer, depois da renúncia dele, ali pelos lidos do mês de abril, nós recebemos um parecer, e aí eu evoco o testemunho do Solano Donato, que estudioso mostrou: deputado, o senhor não pode, o senhor está inelegível, porque é parente consanguíneo e afim. E eu corri para Brasília atrás do ministro Carlos Aires Brito, e fui discutir, e acabei descobrindo aquilo que deixou meu pai profundamente triste. Mas eu digo, bom, erro cometido, um novo começo. Fui candidato a deputado estadual. Então eu quero afirmar que nunca, em nenhuma condição, meu pai deixaria aquela cadeira se não sentisse a perspectiva da continuidade de um governo que nós pegamos. Eu não preciso nem falar que só Carlos Henrique Amorim fez 44 planos de cargos, carreiras e salários. Não há o que se reclamar. Direito concedido, direito atribuído, direito mantido. Mas o Estado tinha que ser reorganizado. E nós fizemos um processo. Roberta, foi a última vez que se colocou pessoas no quadro geral. Foi a última vez, foram demitidos 18 mil cargos comissionados. 10 mil pessoas ingressaram. Policiais civis, os deltas que estão aí hoje, os delegados, que muita gente se incomoda com eles, eu tenho orgulho deles, eles entraram no governo do meu pai, os últimos agentes prisionais, e até então o último concurso da PM, agora a Vanderlei Barbosa fez, 10 anos depois. Então Siqueira Campos reorganizou o Estado.
e, lamentavelmente, eu não pude ser o seu sucessor. Foi isso que aconteceu. E essa volta à política depois de ter dito que não queria mais? O que aconteceu? Para você mudar de ideia. Motivo é a palavra que me define. Eu não tinha mais motivação, Roberta, para ficar na Assembleia. Eu não via mais motivo, depois de ter sido líder da oposição e ter feito os maiores debates com Paulo Mourão, sendo oposição ao governador Marcelo Miranda. Esses dias eu vi no Twitter alguém dizendo, se não me engano foi Marcelo Silva, dizendo que se havia algum deputado que tinha coragem de fazer oposição na Assembleia. E eu mostrei para ele que eu fiz 4 anos de guerrilha de plenário honrosa. Então eu diria para você que eu não tinha mais motivos para ser candidato. E eu disse que ninguém acreditou, porque eu tinha uma vaga certa no União Brasil, Jair Farias e Wanda Monteiro, bastava eu ficar em casa e ter 6, 7 mil votos. Eu estava eleito. Mas para que ocupar uma vaga na Assembleia sem a motivação? Olha a ironia do destino. Quem é que está no meu gabinete? Eduardo Montoan. É um outro Eduardo, mais jovem, advogado qualificado, mas a motivação para a Assembleia não existe. E afirmo mais. Não tenho motivação para ser deputado federal, continuo sem motivação. Não tenho motivação para ser deputado estadual, não quero. Não tenho motivação para ir para qualquer cargo em Brasília, não saio mais daqui. Eu vou para um pequeno intervalo e volto em seguida, fazendo uma avaliação desses nomes aqui com o Eduardo Siqueira Campos. Primeiro eu quero esclarecer aqui na volta do nosso Papo Franco que ninguém é candidato e ninguém é pré-candidato, porque as eleições estão muito difíceis, longe ainda de acontecer, e nós lá na frente vamos saber de todos os nomes que são citados. O Eduardo estava falando aqui no intervalo que são 15, que ele já ouviu falar por aí, mas 4 ou 5 vão afunilar essa disputa, tanto pela história que tem, ou pelos recursos que tem, ou pela novidade que eles possam representar. E aqui eu quero fazer um bate-bola com o Eduardo, porque ele disse que não se sente representado pelos nomes que ele ouve por aí. Eu quero começar com o ex-prefeito Carlos Amasta, que na rua é considerado um dos melhores prefeitos de Palmas. Amasta não te representa, Eduardo? Tem muitos méritos, e eu não os retiraria e nem o desqualificaria para falar no seu nome. Só imagino que Palmas, conhecendo o prefeito que eu fui e conhecendo ele, e fazendo um debate sobre o que cada um pode representar para o futuro de Palmas, me desculpem, eu prefiro colocar o meu nome. Eu não teria um problema para votar nele, mas prefiro colocar meu nome para que, expondo minhas ideias, o eleitor escolha. Jana de Valcari, nova na política, eleita presidente da Câmara, eleita vereadora e depois presidente da Câmara, agora deputada estadual e falando no desejo de governar Palmas. Com todo direito, com todo direito. Elege de vereadora, presidente da Câmara, elege deputada estadual, não tem 2 meses da posse e quer ser prefeita de Palmas. Muito bem. Eu só pergunto, dentro da experiência, da maturidade e de tudo que pode ser oferecido, o eleitor vai entender aonde reside mais experiência, mais calma, mais talvez sabedoria, mas em absoluto nada retira dela o direito. E o partido? Vocês estão juntos nesse partido? Wanda Monteiro? Wanda Monteiro? Ela é um doce de pessoa. A Wanda é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que vem das raízes mais populares de Palmas. Olha, primeiro, eu aprendi a jogar dentro das regras do partido. Eu estou no União Brasil e tenho uma ficha de filiação partidária assinada lá atrás por Luiz Eduardo Magalhães, aquele que eu achava que ia ser presidente da República. Então, hoje, a minha presidente é a professora Dorinha. O partido vai enfrentar as suas etapas. Nós vamos ter 2 turnos, Roberta. Eu não vejo razões para o União Brasil não ter um candidato, mas eu tenho que seguir dentro das regras estabelecidas pela professora Dorinha, pelo presidente, que será, me parece, o deputado federal Carlos Henrique Amorim, que foi vereador junto comigo, prefeito, e eu vou lutar dentro do partido para buscar essa indicação. Agora, o deputado federal Carlos Gaguinho, inclusive estive com ele hoje pela manhã no Palácio Araguaia, nessa terça-feira, tem manifestado que já tem um compromisso com a deputada professora Jana de Valcari. Como é que você vê isso? Vai faltar legenda? Corre o risco de faltar legenda para você no seu próprio partido? Eu perguntaria para a população que existem os partidos, existe o meu amigo, deputado Carlos Henrique Amorim, ex-governador. Será que a população de Palmas já tem esse compromisso? Já quer esse compromisso? Será que um partido, numa eleição que vai ter 2 turnos, já tem alguém que já escolheu
Os filiados já falaram, eu respeito demais a decisão dele. Ele pode emprestar o apoio dele meritoriamente para a deputada Jane de Valcari. Eu só não sei se ao partido interessa, numa eleição de 2 turnos, escolher um nome fora dos nossos quadros, sem ter discutido internamente, a título de quê? Então, essa pergunta não é para mim. Eu estou dentro do partido e vou disputar a indicação. O segundo colocado nas eleições que nós vimos 12 pessoas disputar, e a prefeita Cíntia sagrou-se vencedora nela, mas o segundo colocado foi o deputado Júnior Gel, que tem se colocado na Assembleia como um coringa, né? Ele é de oposição, de vez em quando vota com o governo, mas coloca-se como algo diferente. É isso mesmo? Olha, você conviveu com ele na Assembleia. Ele é um querido, ele é um professor, vai ser pai agora, maravilhoso. O professor Júnior Gel tem a vida inteira para sonhar com isso. E ele é muito novo, certamente vai disputar muitas eleições, mas nessa eu vou pedir ao professor, espera só um pouquinho, tá? Que eu também professor, que sou pedagogo, talvez tenha um pouco mais de experiência e possa estar mais no jeito para ser o prefeito que Palmas está precisando para agora. Não pode ser primeiro emprego para ninguém. Palmas tem que ter um conhecimento. Ele tem muito conhecimento, tem muita vontade, tem todos os méritos, mas aí fico com a minha candidatura. Eu volto daqui a pouquinho para ouvir projetos, porque nomes a gente vai discutir. Mas quem tem o melhor projeto para Palmas, quem enxerga a cidade como ela está e do que ela precisa? E nós estamos de volta aqui nesse bate-papo político com ele, que é um mestre da política, já foi chamado de príncipe das trevas. Eduardo, você mudou o estilo de fazer política? Roberta, eu tenho saudades de sentar numa mesa com José Siqueira Campos, com João Ribeiro, com Brito Miranda, de ter feito muita coisa em termos eleitorais. Então, a arte da política, que me remete a talvez a melhor de todas as frases, vamos lá, que é a de Tancredo Neves. Ele diz que fazer política é como trocar as meias sem tirar o sapato. Explicou tudo. Como é que tira a meia sem trocar o sapato? Doutor Tancredo, nascemos ambos em 4 de março. Bem, a gente sabe que o Eduardo realizou muito, não vamos repisar as obras, porque ele vai fazer isso nas redes sociais dele. A infraestrutura de Palmas, ele realmente ergueu, casas populares, infraestrutura, a região norte da cidade ele implantou as 3 quadras, ginásio de esportes, enfim. Mas naquela época também, talvez pelo poderio da União Tocantins, não sei avaliar isso completamente, você fez muitos desafetos nessas escolhas de pessoas que iriam ocupar cargos, que teriam os melhores recursos, que teriam os melhores votos, os prefeitos definidos, que era um pouco assim no começo. Hoje, você já recuperou com esses desafetos alguma coisa dessa relação do passado, ou você vai enfrentar agora nas ruas de Palmas pessoas que ficaram magoadas com você? Estou pronto para isso, Roberta. Eu acho que é coisa da vida pública. E, acima de tudo, se você não aprende com seus erros e não tem humildade para ouvir os seus defeitos, você não deve estar na política. Então, Roberta, eu diria o seguinte, que todo mundo tem lá os seus demônios para enfrentar. Eu prefiro dizer assim, eu tenho meus desafios e estou pronto para eles. E além da vaga do banco, qual que é a vantagem de ter 64 anos? Vai disputar com os novos aí. Siqueira Campos nasceu em 1928 e, portanto, só em 88 foi eleito governador. Será se entre 60 anos e 86 anos governou 4 vezes, será que eu tenho o direito de ser chamado ou de me sentir velho? Estou apenas começando. Eu volto agora para falar de projetos, para falar de Palmas, aquela Palmas que a gente viu nascer. Eu, essa semana, fiz 32 anos de Palmas, 3 de abril de 91, com a minha malinha lá de Goiânia, desci naquele poeirão que era a rodoviária provisória, feita de madeirite, de frente à Galeria Bela Palma, para ajudar a construir essa cidade. E o Eduardo foi um dos primeiros que me despertou essa questão do amor pela política, né? Porque até então era só o jornalismo. E aquela Palmas, a Palmas dos pioneiros, é isso que você quer resgatar, Eduardo? Ou é a Palmas do futuro? Como é que é essas duas vias? Roberta, tudo na vida tem seus ciclos. Nós vamos para um novo ciclo. Eu fui prefeito de uma cidade que não tinha 50 mil habitantes.
E a Palmas que eu vou encontrar agora, só alunos de escolas municipais são 50 mil alunos. Então, Roberta, nós mudamos, a cidade cresceu. Então, os desafios são outros, e eu quero falar sobre todos esses desafios, como eu os enfoco, quais são as prioridades, como fazer e o que fazer. Não vai dar para falar disso tudo hoje, mas eu já quero ouvir você sobre 4 questões. Vamos pontuar? Vamos. A infraestrutura da cidade. As grandes obras estão feitas. Resta aí escolas e CMEs, que as vagas não são suficientes. A prefeita colocou que vai fazer aí uma maternidade, né? Quer fazer uma maternidade. E tem essa questão toda de gerir a saúde. Mas a primeira questão que eu quero falar é de pessoas, Eduardo. Na população de Palmas, hoje eu não sei precisar quanto por cento, mas boa parte delas está à margem do plano diretor. Inclusive em locais que não estão apropriados para moradia de pessoas em péssimas condições. Quem vai colocar o bem-estar do cidadão palmense em primeiro lugar? Roberta, eu posso lhe dizer que eu fiz isso lá atrás. Porque enquanto eu tinha trabalhadores chegando, eu não usei retas escavadeiras, eu os coloquei para cavar as valas. Enquanto eu via criança sem escola de tempo integral, não havia o conceito, eu as coloquei em programas sociais. Havia o Pioneiros Meninos do governador Siqueira Campos, mas eu fiz o Amigos do Meio Ambiente, eu fiz Mão na Massa, eu fiz vários... Pão Nosso de Cada Dia, não é Mãos na Massa, desculpe, Mãos no Barro, e o Pão Nosso de Cada Dia, que eram 10 mil pães saindo dali. E fiz ainda uma ótica em que nós eliminamos o déficit de deficiência oftalmológica para toda a rede municipal. Então vamos lá, cuidar de pessoas. Existe gente morando em lugar que não parece ser Palmas. Capadócia. Existe gente olhando para Palmas e dizendo, eu não moro na capital. Então, Roberto, eu vou fazer só uma correção em relação à infraestrutura, tá? Não pode ser promessa de candidato a prefeito fazer escola. Isso é obrigação. A infraestrutura, nós temos áreas, nunca mais se fez macrodrenagem e essa cidade tem carro flutuando, tem gente querendo comprar jet ski. Então nós temos que juntar a bancada, fazer emenda de bancada e fazer um grande projeto de macrodrenagem para não ter mais vias alagadas. A partir daí, regularização. Roberta, se o poder público não estiver com a mão de ferro olhando para ir com a infraestrutura de acordo com que a cidade cresce, essa cidade vai ser sitiada por 500 mil loteamentos irregulares e o poder público será responsabilizado depois por regularizar, por que não prevenir? Cuidar de pessoas, Roberta, na verdade, entender que não dá mais para fazer nem o amigo do meio ambiente, nem o pioneiro mirim. São os amigos do futuro. Muito bem. Nós vamos ter tempo para discutir todos esses assuntos, mas eu quero deixar livre para você agora, antes da gente encerrar, um dos seus projetos que você vem pensando, que eu sei que você é criativo e observador. Além dessas questões que nós colocamos, o que você vai levar como mote na sua campanha? Bom, Roberta, nós temos uma cidade que, vamos falar em números redondos, tá? Me perdoe, eu não sou aqui estatístico e não quero faltar com o IBGE. Mas vamos falar em 350 mil habitantes. Gente, será que atender 5 mil crianças, que dá quantos por cento? Isso dá 2%? Seriam 7 mil se tivéssemos. Nós temos hoje 5 mil crianças em creche. Roberta, eu fiz 10 escolas de uma só vez. Bem rapidamente, tá? São aquelas que não têm um nome diferente. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Paulo Freire, Aurélio Buarque de Holanda, Cora Coralina, Anne Frank. Tá. 10 creches a serem construídas no primeiro ano começa. É caro. Caro é deixar a criança desassistida. As pessoas sofrem, Roberta, porque não tem creche. Então, eu que fiz a casa de tijolito nas armas 31, 2 e 3, tijolo, solo, cimento. Eu venho com um projeto habitacional forte de fora para dentro, para quem não tem casa, venho com um projeto forte de creches e venho com um projeto forte na área dos amigos do futuro, de 7 a 12 e de 12 a 17. Esses projetos vão marcar a minha gestão em Palmas. Muito bem, nós vamos acompanhar a definição partidária, saber qual é o projeto, o plano A, B e C do Eduardo Siqueira, e eu já quero finalizar perguntando isso. Se não tiver legenda no União Brasil, você já tem portas abertas aí para essas outras possibilidades? Roberta, a gente não pode partir do princípio que não vai ter oportunidade no União Brasil. Não seria honesto, lícito da minha parte, bater em portas vizinhas,
sem ouvir da presidente do meu partido de que qual será o processo. Então, nós teremos uma discussão dentro do União Brasil. Eu não tenho nenhuma restrição ao que disse Carlos Henrique Amorim. Ele pode dar o apoio dele. Do partido, não. Do partido, só a executiva, só o diretório. E quero deixar aqui algo que eu não poderia deixar de falar. Deem uma visitadinha no site da Prefeitura de Belo Horizonte e descubram que são centros da juventude espalhados que nós podemos fazer em todos os cantos da cidade. De cultura eu não preciso falar, porque depois do espaço cultural e do que eu fiz na cidade, com Quarta Cultural, Praia da Graciosa, FECOAT, fica faltando só o quadrilhódromo. Nós vamos fazer, para aquela festa linda junina, nós vamos fazer como os barracões das escolas de samba. Nós vamos ter um barracão para cada agremiação e nós vamos ter um lindo camelódromo. Quem está prometendo isso é quem fez o espaço cultural. A gente fica por aqui. Até a volta.